Graça e paz. Seja muito bem-vindo ao canal Equipando os Santos. Hoje é o dia 88 do nosso projeto Jornada Bíblica 365, cujo propósito é ler toda a Bíblia em um ano. Embora esse não seja o foco principal do projeto, encorajamos vocês a usarem os comentários para compartilhar percepções, tirar dúvidas e trocar ideias. Sempre que possível, estarei lá para interagir com vocês. Para que este momento seja ainda mais proveitoso, deixo 3 breves orientações. 1. Separe um lugar tranquilo. Afaste as distrações, mesmo que por uns 20 minutos. Claro que isso pode variar de acordo com a quantidade de versículos do dia. 2. Prepare o seu coração. Peça ao Espírito Santo que fale com você de maneira única e pessoal. 3. Abra-se para a transformação. Deus tem algo novo, atual e poderoso para te dizer hoje. Não posso esquecer de te pedir para se inscrever, ativar o sininho, compartilhar e fazer comentário de como está sendo sua experiência nessa jornada. E agora vamos ao que realmente importa: boa leitura e boa comunhão. Jornada Bíblica 365, dia 88, Justiça e Misericórdia. Leituras do dia: Deuteronômio 23 a 24, João 19, Salmo 14. Leitura de Deuteronômio 23. Nenhum eunuco, que a quem foram esmagados os testículos ou cortado o membro genital, entrará na Assembleia do Senhor. O bastardo não entrará na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor perpetuamente. O amonita e o moabita não entrarão na Assembleia do Senhor, nem ainda a sua 10ª geração entrará na Assembleia do Senhor perpetuamente. Porquanto não saíram com pão e água a encontrar-vos no caminho, quando saíeis do Egito, e porquanto alugaram contra ti a Balaão, filho de Beor, de Petor, na Mesopotâmia, para te amaldiçoar, porém o Senhor teu Deus não quis ouvir a Balaão. Antes o Senhor teu Deus te converteu a maldição em bênção, porquanto o Senhor teu Deus te amava. Não lhes procurarás a paz e o bem por todos os teus dias para sempre. Não abominarás o edomita, porque é teu irmão, nem abominarás o egípcio, porque estrangeiro foste na sua terra. Os filhos que lhes nascerem na 3ª geração entrarão na Assembleia do Senhor. Quando saíres à guerra contra os teus inimigos, então te guardarás de toda coisa má. Se entre ti houver alguém que não esteja limpo por causa de alguma coisa que lhe sucedeu de noite, sairá fora do arraial, não entrará no arraial. Ao cair da tarde, se lavará com água, e ao pôr do sol, entrará no arraial. Também terás um lugar fora do arraial, aonde sairás. Além do teu armamento, terás uma pá, e quando estiveres ali fora, cavarás com ela, e voltando-te, cobrirás o teu excremento. Porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu arraial para te livrar e para te entregar os teus inimigos diante de ti, pelo que o teu arraial será santo, para que ele não veja em ti coisa indecente e se aparte de ti. Não entregarás ao seu senhor o servo que acossado se lhe refugiar junto a ti. Ficará contigo, no meio de ti, no lugar que escolher numa de tuas portas, onde lhe parecer melhor, não o oprimirás. Não haverá prostituta entre as filhas de Israel, nem prostituído entre os filhos de Israel. Não trarás salário de prostituta nem preço de cão à casa do Senhor teu Deus por qualquer voto, porque ambos são igualmente abominação ao Senhor teu Deus. Não exigirás juros de teu irmão, quer de dinheiro, quer de comida, quer de qualquer coisa que se empresta a juros. Do estrangeiro exigirás juros, mas de teu irmão não os exigirás, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra de tuas mãos, na terra que vás a possuir. Quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardarás em cumpri-lo, porque o Senhor teu Deus certamente o requererá de ti, e em ti haverá pecado. Porém, se te abstiveres de votar, não terás pecado. Guardarás o que sair dos teus lábios, e conforme o que votaste ao Senhor teu Deus, farás oferta voluntária, segundo declaraste pela tua boca. Quando entrares na vinha do teu próximo, poderás colher uvas, conforme o teu desejo, até te fartares, porém não as porás no teu cesto. Quando entrares na seara do teu próximo, poderás colher espigas com as mãos, porém não meterás a foice na seara do teu próximo. Leitura de Deuteronômio 24. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e ela não achar graça aos seus olhos,
porquanto nela encontra coisa indecente, então ele lhe escreverá carta de divórcio e lhe a dará na mão, e a despedirá de sua casa. Se ela, saindo da sua casa, for e se casar com outro, e também este último a aborrecer, e lhe escrever carta de divórcio, e lhe a der na mão, e a despedir de sua casa, ou se este último morrer, então seu primeiro marido, que a despedira, não poderá tornar a tomá-la para ser sua mulher, depois que ela foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, e não farás pecar a terra que o Senhor, teu Deus, te dá por herança. Quando alguém for recém-casado, não sairá à guerra, nem se lhe imporá encargo algum. Por 1 ano será livre para ficar em casa e alegrará a mulher que tomou. Não se tomará em penhor as 2 mós, nem mesmo a mó de cima, pois se penhora a vida. Se for apanhado alguém que roubar a um de seus irmãos, dos filhos de Israel, e dele fizer comércio, ou o vender, esse malfeitor morrerá, e tirarás o mal do meio de ti. Guarda-te da praga da lepra, tendo grande cuidado de fazer conforme tudo o que te ensinarem os sacerdotes levitas. Como lhes tenho ordenado, terás cuidado de fazer. Lembra-te do que o Senhor, teu Deus, fez a Miriam, no caminho, quando saíste do Egito. Quando emprestares alguma coisa a teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Fora ficarás, e o homem a quem emprestaste te trará o penhor fora. Se ele for pobre, não te deitarás com o seu penhor. Sem falta lhe restituirás o penhor ao pôr do sol, para que ele durma na sua veste, e te abençoe, e isso te será justiça diante do Senhor, teu Deus. Não oprimirás o jornaleiro pobre e necessitado, seja ele de teus irmãos, seja dos estrangeiros que estão na tua terra, nas tuas portas. No seu dia, lhe pagarás a sua jornada, antes que o sol se ponha, porque pobre é, e a sua alma está nisso, para que não clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Os pais não serão mortos por causa dos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Não perverterás o direito do estrangeiro e do órfão, nem tomarás em penhor a roupa da viúva. Lembrar-te-ás de que foste servo no Egito, e de que o Senhor, teu Deus, te livrou dali, pelo que te ordeno que faças isso. Quando cegares a tua messe no teu campo, e esqueceres um feixe no campo, não voltarás a tomá-lo. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, será. Para que o Senhor, teu Deus, te abençoe em toda a obra das tuas mãos. Quando sacudires a tua oliveira, não voltarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, será. Quando vindimares a tua vinha, não voltarás a rebuscá-la. Para o estrangeiro, para o órfão e para a viúva, será. Lembrar-te-ás de que foste servo na terra do Egito, pelo que te ordeno que faças isso. Leitura de João 19. Então Pilatos mandou açoitar a Jesus. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e o cobriram com um manto de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bufetadas. Tornou Pilatos a sair e disse aos judeus: Eis que vo-lo trago aqui fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Saiu, pois, Jesus, trazendo a coroa de espinhos e o manto de púrpura, e disse-lhes Pilatos: Eis o homem. Vendo-o, porém, os principais sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifica-o! Crucifica-o! Disse-lhes Pilatos: Levai-o vós outros e crucificai-o, porque não acho nele crime algum. Responderam-lhe os judeus: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou mais atemorizado. Entrou outra vez no pretório e perguntou a Jesus: Donde és tu? Jesus, porém, não lhe deu resposta. Então lhe disse Pilatos: Não me falas? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Respondeu Jesus: Nenhuma autoridade tem sobre mim, se de cima não te fosse dada. Por isso, quem me entregou a ti, maior pecado tem.
Com isto, Pilatos procurava soltar a Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas a este, não és amigo de César. Quem se faz rei se opõe a César. Ouvindo Pilatos estas palavras, trouxe Jesus para fora e o fez sentar no tribunal, no lugar chamado Litóstrotos, e em hebraico, Gabatá. E era a véspera da Páscoa, quase a hora sexta. Disse Pilatos aos judeus: Eis o vosso rei. Mas eles gritaram: Fora, fora, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais sacerdotes: Não temos rei senão César. Então Pilatos lhe entregou para ser crucificado. Tomaram, pois, Jesus e o levaram, e carregando a sua própria cruz, saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota, onde o crucificaram e com ele 2 outros, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou também pôr um título e escreveu-o em letras hebraicas, latinas e gregas: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos, pois, dos judeus leram este título, porque o lugar em que Jesus foi crucificado era próximo da cidade, e estava escrito em hebraico, latim e grego. Disseram, pois, a Pilatos os principais sacerdotes dos judeus: Não escrevas, o Rei dos Judeus, mas que ele disse: Sou o Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: O que escrevi, escrevi. Tendo, pois, os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, uma para cada soldado, e a túnica. Ora, a túnica era sem costura, tecida toda de alto a baixo. Disseram, pois, uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. Isto era para se cumprir a Escritura: Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes. Fizeram, pois, os soldados estas coisas. E junto à cruz de Jesus estavam sua mãe, e a irmã de sua mãe, e Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e ao pé da cruz o discípulo a quem ele amava, disse à sua mãe: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas já estavam consumadas, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre. Embebendo, pois, uma esponja cheia de vinagre e pondo-a num isopo, lhe achegaram à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Então, os judeus, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto que era a véspera, pois era grande o dia daquele sábado, rogaram a Pilatos que lhes fossem quebradas as pernas e fossem tirados. Vieram, pois, os soldados e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele fora crucificado. Ao chegarem, porém, a Jesus, vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Quem viu isto dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro, e ele sabe que diz a verdade, para que também vós creiais. Porque estas coisas aconteceram para que se cumprisse a Escritura: Nenhum osso lhe será quebrado. E outra vez diz a Escritura: Verão aquele que traspassaram. Depois disto, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas oculto por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos lhe o permitiu. Então foi e tirou o corpo. Nicodemos, aquele que anteriormente fora ter com Jesus de noite, também foi, trazendo quase 100 libras de perfume de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus
e o envolveram em panos de linho, com as especiarias, como é de uso entre os judeus, preparar o corpo para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo, no qual ninguém ainda havia sido posto. Ali, por causa da véspera da Páscoa dos judeus, porque o sepulcro estava perto, depositaram Jesus. Leitura do Salmo 14. Diz o insensato no seu coração: não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras, não há quem faça o bem. O Senhor olhou do céu para os filhos dos homens, para ver se há quem tenha entendimento, quem busque a Deus. Desviaram-se todos, e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Não terão conhecimento os que praticam a iniquidade, os quais comem o meu povo como quem come pão, e não invocam o Senhor? Ali se acharam em grande pavor, porque Deus está na geração dos justos. Vós quereis frustrar o conselho dos pobres, porquanto o Senhor é o seu refúgio. Tomara que de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então se alegrará Jacó e se regozijará Israel. Pontos principais. Deuteronômio 23, 24. Leis diversas sobre quem pode entrar na Assembleia do Senhor, excluindo eunucos, bastardos, amonitas e moabitas, mas incluindo edomitas e egípcios após 3 gerações. Leis de pureza no arraial de guerra. Cuidado com o servo fugitivo, proibição de prostituição cultual e de salário de prostituta. Proibição de juros entre irmãos, dever de cumprir votos e direito de comer nos campos do próximo. Leis sobre divórcio, carta de divórcio e proibição de retomar a mulher após ela se casar com outro, isenção do recém-casado da guerra, proteção contra penhor abusivo, pagamento imediato do jornaleiro, responsabilidade individual, os pais não morrem pelos filhos, e cuidado com o estrangeiro, órfão e viúva, deixar respingos da colheita. João 19. A paixão e crucificação de Jesus. Pilatos açoita Jesus. Os soldados o zombam com coroa de espinhos e manto de púrpura. Pilatos apresenta Jesus. Eis o homem, mas os líderes exigem crucificação. Pilatos cede à pressão política. Jesus é crucificado no Gólgota. Pilatos escreve o título: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Os soldados repartem as vestes. Jesus confia sua mãe ao discípulo amado. Na cruz, diz: tenho sede, e está consumado, e entrega o Espírito. O soldado fura o lado de Jesus com uma lança, e sai sangue e água. José de Arimateia e Nicodemos sepultam Jesus em um túmulo novo. Salmo 14. Salmo que descreve a loucura do ateísmo prático. O insensato diz não a Deus, e se corrompe. Deus olha do céu e vê que todos se desviaram. Não há quem faça o bem. Os ímpios oprimem o povo de Deus, mas Deus é refúgio dos pobres. O salmo termina com o anseio pela salvação de Sião e pela restauração de Israel. Desafio prático. Hoje aprendemos sobre justiça social e cuidado com os vulneráveis, Deuteronômio, a cruz de Cristo, João 19, e a loucura de negar a Deus, Salmo 14. Reflita. 1. Cuidado com o vulnerável. As leis sobre o estrangeiro, órfão e viúva mostram o coração de Deus pelos necessitados. Você tem cuidado dos vulneráveis ao seu redor? Tem deixado respingos da sua colheita para eles? 2. Pagamento justo. Deus ordenou o pagamento imediato do jornaleiro. Você tem sido justo com aqueles que trabalham para você? Paga o que é devido no tempo certo? 3. Penhor e dignidade. O penhor da veste do pobre deveria ser devolvido ao pôr do sol, para que ele pudesse se aquecer. Isso nos lembra que a dignidade humana está acima das transações financeiras. Você trata as pessoas como meios ou como fins? 4. Responsabilidade individual. Os pais não serão mortos pelos filhos, nem os filhos por causa dos pais. Cada um é responsável por seus próprios atos. Isso nos liberta de culpas hereditárias e nos chama à responsabilidade pessoal. Você tem assumido responsabilidade por seus atos diante de Deus? 5. Votos e compromissos. Deus leva a sério os votos que fazemos.
Você tem cuidado com as promessas que faz a Deus e aos outros? 6. Eis o homem. Pilatos apresentou Jesus açoitado e coroado de espinhos. Que contraste com a glória do rei! Você reconhece que o sofrimento de Cristo foi por você? 7. Está consumado. A palavra grega tetelestai significa está pago, ou está completado. Na cruz, a obra da redenção foi completada. Você descansa nessa obra consumada ou ainda tenta acrescentar algo à salvação? 8. O sangue e a água. Do lado de Jesus saiu sangue e água, simbolizando a purificação, água, e a expiação, sangue. A cruz é fonte de vida para todo aquele que crê. Você tem bebido dessa fonte? 9. A mãe de Jesus. Jesus, mesmo na cruz, cuidou de sua mãe. Isso nos ensina sobre responsabilidade familiar. Você tem cuidado dos seus pais e familiares? 10. O insensato Salmo 14. O Salmo descreve aquele que diz não a Deus como insensato. A negação de Deus leva à corrupção moral. Você tem vivido como se Deus existisse ou tem negado sua presença em sua vida prática? Gostou? Então bora espalhar. Compartilha com pelo menos um amigo e ajuda o canal a crescer. Ativa as notificações clicando no sininho para ser o primeiro a saber quando sair vídeo novo. E para o desafio dar certo, convide alguém para fazer com você. A companhia é a melhor motivação para se manter focado. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã daremos continuidade ao nosso propósito, a partir das 6 horas da manhã, aqui mesmo, neste canal. Conto com a sua presença. Te espero por aqui. Eu me despeço com o nosso tradicional. Até mais, até logo, até breve. E enquanto isso, caminhe em paz.